Vamos lá. Vamos começar agora a correção de matemática, tá? Aqui na página matemática, a gente ficou com a página 143 a 145, certo? Na 143 é um textinho que vai falando sobre o perímetro de uma figura circular, né? Que a gente sempre sabe o que é perímetro, tá? A soma dos lados, mas e no círculo, como fica? Aí, a gente não pode esquecer de uma coisa que é muito importante. O perímetro, para a gente descobrir o perímetro de uma figura circular, de um círculo, a gente primeiro tem que descobrir o diâmetro, certo? Por exemplo, ó, eu tenho um círculo aqui, certo? Eu tenho um círculo. O diâmetro é quando a gente mede aqui no meinho, aqui, ó. Nesse caso, o meu círculo, ele tem, o diâmetro do meu círculo tem 18 centímetros, tá? Medi na régua. E aí, professora, mas e daí? O que é o perímetro? O perímetro normalmente é um pouquinho mais do que 3 vezes o meu diâmetro, entendeu? Um pouquinho mais do que o triplo. Ou seja, se o diâmetro do meu círculo é 18 centímetros, tá? E o triplo, se eu for fazer a conta aqui, ó, é 54, eu poderia dizer, por exemplo, que o meu círculo, ele tem, que o perímetro, né, do meu círculo é 54,9 centímetros, tá? Por quê? Porque esse 54,9 mudou, é um pouquinho mais do que o triplo, que é 54. Poderia ser 55? Poderia, tá? Então, para começar, tá? Então, a 53 era mais um textinho explicando do perímetro e tal, né? Aí, vamos lá. Na página 144, nós temos duas figuras circulares, né? 2 círculos, um menor, um maior. E aí tá marcando assim, ó. O diâmetro do primeiro círculo, do menor, é 6 centímetros e do maior é 8 centímetros. Ela disse que o perímetro do primeiro, né, que era 6 centímetros de diâmetro, deu 18,8 centímetros, tá vendo? Um pouco mais que o triplo. E na lata 2, no caso, né, o diâmetro era 8 centímetros, ela fez, se fosse só o triplo, seria 24 centímetros, mas daí ela colocou um pouquinho a mais, né? Lembra que eu disse que é sempre um pouco a mais do que o triplo? Então dá 25,1 mais ou menos. Compare as medidas do diâmetro com a do perímetro de cada uma delas. O que você observou? O que eu acabei de falar. Que o perímetro é sempre um pouco maior do que o triplo do diâmetro, tá? Do triplo da medida do diâmetro. Então, se o diâmetro for 10, o triplo é 30. Então, quanto será o perímetro? 31, por exemplo, 30,5, tá bom? Aí vai número 2. Sem medir, faça uma estimativa do perímetro das figuras circulares mostradas a seguir. Bom, eu vou medir. Na figura A, ela tem 2,5 centímetros de diâmetro, certo? Então, 2,5 vezes 3, 7,5. Esse é o diâmetro, tá bom? O perímetro seria, vamos fazer o triplo primeiro. Então, 2,5 vezes 3, 7,5. Mas eu não quero que seja, então eu vou dar uma estimativa, eu vou pôr 7,9, por exemplo. Estaria certo? Estaria. 7,8? Também. 8,1? Também. Você deu uma estimativa, um pouco mais do que o triplo do diâmetro. Na figura B, a figura B tem praticamente aqui 4 centímetros de diâmetro, né? 3,75. Então, se for 3,75, vamos ver. 3,75 vezes 3, então a gente acha o triplo, né? 3,50 3,80. 3,80 vezes 3 dá 24, sobe 2, 3 vezes 6, 9. Então, dá 11,4. Isso
se fosse pensar no diâmetro, que se fosse o triplo, se o perímetro fosse o triplo só. Mas não é. Como deu 11,4, eu poderia colocar 12. Poderia colocar 11,8 esse perímetro, tá? Por quê? Porque é o triplo e mais um pouco, tá bom? Então, isso era a resposta pessoal. Aí, vamos lá para a página 145. Tá escrito assim: projeto de ciclovias. Reparem aí que nós temos várias figuras, né? Figuras geométricas. O que a gente reconhece aí? Primeiro, que existem aí, tem algumas bem parecidas, certo? A maior parte aí tá escrito assim, ó. É possível observar que as figuras desenhadas são quadriláteros. Por que quadriláteros? Porque apresenta 4 lados, tá bom? Então tá. Mas há diferença aí entre eles. Então vamos lá. Em quais quadriláteros você não identificou lados paralelos? Na G, gente. Olha lá a G, quer ver? Olha a figura G. Tá vendo? Como é que não dá para ser paralelo aqui, tá? A G não tem. Certo? Então a gente não identificou na G lados paralelos, combinado? Depois na B, em quais quadriláteros você identificou só um par de lados paralelos? O que seriam os lados paralelos? Lados iguaizinhos, gente, tá? Com a mesma medida. Então, em quais? Na E, na F e na H, que são lados paralelos, tá? Ó, na E, ó, cadê? Ó, na E, tá vendo? Qual que é o outro? A F, qual que é a F? Cadê? A F e a H. Ó, a F, esse lado e esse lado é paralelo, certo? E a H, esse lado e esse lado é paralelo. Esses aqui, ó, já tá abrindo, tá vendo? Tá abrindo pros lados. Não é paralelo daí, tá? Bom, aí não importa o tamanho, tá? Se é maior, se é menor, é importante que seja paralelo. Aí vamos lá. C, em quais deles há 2 pares de lados paralelos? No A, que tem, que é o retângulo, né? No B, que é um losango, tá? Que são lados iguaizinhos. No C, cadê o C? O C... No A, no B... Não, o B é um... Ai, fugiu o nome aqui. É o A, o B, o C e o D. O D é um quadrado, o C é um losango, o A é um retângulo. E o B é um... Não, não é paralelogramo. Será que é? Acho que é. Acho que sim. É sim. Um paralelogramo, é isso. 3. Vamos nomear os quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos de paralelogramos. Quais dos quadriláteros acima são paralelogramos? Paralelogramos, gente, na realidade é o A, B, o C e o D. Por quê? Porque eles têm 2 pares paralelos, tá? Eles têm 2 pares de lados paralelos. Isso é quadrilátero, paralelogramos, tá bom? E aquele um que eu não estava lembrando é um trapézio, tá? A letra B. Bom, vamos lá. Então, era 143, 144, 145, é isso? Então, ok. Terminamos matemática. Agora, eu vou fazer o próximo, que é de CHG, combinado?